Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar. Meus amados irmãos, em nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós estamos reunidos pela graça de Deus para celebrar essa Santa Missa em sufrágio da alma do nosso irmão Francisco Fulgêncio Sorém, com os familiares e amigos aqui unidos em oração, porque, como nós ouvimos agora na primeira leitura da Santa Missa, é santo e salutar o pensamento de rezar pelos mortos para que eles sejam livres dos seus pecados. Nós sabemos que aqui na terra é o lugar do perdão, é o lugar da purificação. Nós aqui encontramos a misericórdia de Deus, mas nós sabemos que infelizmente nem sempre nós realizamos toda a nossa purificação nesse mundo, porque muitas vezes nos falta a generosidade de uma entrega plena a nosso Senhor. Por isso que, daqueles que se salvam, nem todos às vezes estão totalmente puros para ingressar na glória e, portanto, têm de passar numa purificação final até o céu, chamada de modo catequético pela Igreja de o purgatório. Por isso que a Bíblia nos narra essa passagem na qual Judas Macabeu manda oferecer sacrifícios no templo em sufrágio da alma daqueles soldados que morreram no campo de batalha, defendendo o seu povo, defendendo a religião contra os pagãos. Por quê? Se ele não acreditasse que houvesse uma outra vida após a morte, ele não mandaria rezar pelos falecidos. Santo e salutar, portanto, é esse pensamento. Meus amados irmãos, o que muitas vezes nos faz não merecer o céu? O que nos faz muitas vezes não conseguir realizar nessa terra plenamente a nossa purificação pelos pecados que nós cometemos? É o fato de muitas vezes a nossa vontade ser contrária à vontade de Deus. Nesse evangelho de hoje, nosso Senhor está falando que Ele veio ao mundo para fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai que o enviou era essa, que Ele levasse, fizesse por onde salvar a todos que o Pai lhe tinha confiado. Por isso que Ele veio ao mundo, Ele se encarnou, Ele morreu na cruz para nos salvar. E Ele deixou para nós esse exemplo, o exemplo do cumprimento fiel da vontade do Pai. No Evangelho Jesus diz, não é? Eu sempre faço aquilo que é do agrado do Pai. Esse é o programa de vida que Jesus deixou para nós. Ele nos ensinou que o caminho que agrada ao Pai, a santidade pela qual iremos nos fazer semelhantes a Deus, para a qual Deus nos chama, não é uma coisa extraordinária, mas é justamente o que? Nós vivemos a nossa vida nas circunstâncias nas quais Deus nos colocou, na vocação para a qual Deus nos escolheu, sempre com essa intenção de em tudo fazer o melhor que está ao nosso alcance, para assim cumprir com alegria, com generosidade, essa vontade santíssima do Pai. Agora, quando a nossa vontade se desvia dessa vontade do Pai, é que acontece então o pecado, ou que muitas vezes nós deixamos acontecer em nós a imperfeição, a falta, aquilo que vai nos fazer perder os méritos para o céu, aquilo que vai nos fazer nos afastar de Deus. Por isso então, para que nós possamos entrar no número daqueles que Jesus irá ressuscitar no último dia, é preciso que desde esse mundo nós entremos no número daqueles que, como Jesus, se esforçam para fazerem tudo a vontade do Pai. Esse é o caminho para a eternidade. É o caminho dessa reta intenção, na qual nós procuramos aproveitar as oportunidades que Deus nos dá na vida para encontrar a sua vontade e buscar fazê-la da melhor maneira possível. Hoje o nosso calendário litúrgico celebra também um santo chamado São Silvestre, que foi um abade, um monge do século XIII, cuja vida traz uma mudança drástica baseada no acontecimento onde ele conseguiu ver a vontade de Deus e tomou a decisão certa. São Silvestre já era padre, ele era cônego de uma igreja lá na Itália, e era um padre assim bom, cumpriu o ministério dele, pregava, cuidava das almas que lhe eram confiadas, mas um dia faleceu um parente dele, que era um rapaz novo, que tinha muito futuro, um rapaz forte, saudável, mas veio a falecer. E ele então
foi ao enterro. Chegando lá na hora do velório, ele se aproxima do caixão. E quando ele vê ali aquele seu parente, que tinha tantos sonhos, tanto futuro, ali morto, ele fez uma reflexão e aquilo mudou a vida dele totalmente. E ele pensou o seguinte: aquilo que eu sou, você foi. Aquilo que você é, eu serei. Para mostrar que de uma hora para outra, tudo pode mudar na nossa vida, né? Ontem você estava aqui vivo, agora você está aí morto. E amanhã vai ser a minha vez. Com esse pensamento, então, ele conseguiu a licença do bispo dele e se retirou para uma vida de oração, de penitência, numa montanha. Uma vida mais dedicada ainda a buscar a Deus, fugindo do mundo. Tanto que a sua fama de santidade começou a ser conhecida e logo foram discípulos procurá-lo e ele fundou então uma nova ordem na igreja, um mosteiro, e a ordem que passou a ser chamada de os monges silvestrinos por causa do nome dele. Mas o interessante é que naquele momento ele experimentou um chamado de Deus perante uma situação na sua vida que foi participar de um velório, e aquela reflexão o levou a fazer uma escolha que mudou o rumo da sua vida, de modo que ele alcançou uma altíssima santidade. Então, meus amados irmãos, é para nós pensarmos nisso, não é? Deus nos dá muitas oportunidades, Ele nos dá muitas graças, e muitas vezes, por meio das circunstâncias da vida, Ele nos manda muitos avisos, muitas mensagens, para que nós possamos nos decidir a acolher a sua palavra e, a exemplo de Jesus, fazer a sua vontade, para um dia merecermos também nós ser ressuscitados nesse último dia. Então, que nosso Senhor tenha misericórdia de todos nós, acolha bem a alma do nosso irmão junto de si e nos dê o dom desta perseverança no caminho do céu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.